1889, Dom Pedro II era imperador do Brasil. Embora muita gente simpatizasse com o monarca, o império vinha sofrendo severas críticas dos militares e dos fazendeiros de café. É aí que as forças armadas entram em ação e depõem o imperador. Com o apoio de líderes civis, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama uma república federalista e reorganiza o governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Em seu mandato, o casamento civil é instituído. O Código Penal e a primeira Constituição da República entram em vigor e o Estado se separa da Igreja. Mas o país mergulha em uma crise econômica. É que Rui Barbosa, ministro da Fazenda, com a intenção de estimular o consumo e novos negócios, emite moedas demais, o que acaba fazendo galopar a inflação. Essa prática controversa ficou conhecida como encilhamento. O Marechal começa a sofrer pressão do Congresso, dos fazendeiros de café, dos militares e do povo. Ele tenta um golpe, mas é convencido pelos militares a não dissolver o Congresso. Se fosse em frente, a Marinha iria bombardear a cidade do Rio de Janeiro. 9 meses após ter sido eleito pelo Congresso, o Marechal Deodoro renuncia. O Marechal Floriano Peixoto foi o 2º presidente do Brasil. Ele era vice do Deodoro da Fonseca, que renunciou 9 meses depois de ser eleito pelo Congresso. A economia não ia lá bem das pernas e parte do povo já não estava satisfeito com o governo republicano. Para afastar de vez o fantasma da monarquia, Floriano controla a especulação financeira. Constrói casas, diminui o valor dos aluguéis e até isenta os pobres de pagar impostos, medidas consideradas populistas pela elite da época. Então, começa um forte movimento de oposição de militares ao presidente. É aí que parte da Marinha Brasileira organiza a revolta da Armada, pedindo novas eleições. E essa não era a única batalha do país. No Sul, começava a Revolução Federalista. Os revoltosos queriam tirar do poder o governador Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul. Com o apoio do Exército e dos fazendeiros de café, Floriano combate as 2 revoltas a ferro e fogo e ganha até o apelido de Marechal de Ferro. Mas, no fim de seu mandato, ele deixa a fama de durão de lado e sai do poder sem tentar prolongar a sua estadia. Em 1894, o paulista Prudente de Moraes é eleito o primeiro presidente civil brasileiro. O país passava por uma crise econômica e intensos conflitos de poder entre militares, monarquistas e oligarquias rurais. No Sul, a Revolução Federalista tinha seu fim selado com o Tratado de Paz e a derrota dos revolucionários. Já no sertão baiano, o beato Antônio Conselheiro liderava um movimento revolucionário contra o exército brasileiro. A população se rebelava contra as injustiças da República, agravadas pela seca e pela fome. O exército de Conselheiro ganhou muitas batalhas contra as forças armadas, mas acabou dizimado pelos militares. Os poucos sobreviventes se vingam em um atentado que acaba matando o ministro da Guerra. O país entra em estado de sítio. O presidente governa concentrando os poderes legislativo e judiciário. Já na política internacional,
Prudente de Moraes pacifica as disputas de fronteiras com a Argentina, retoma e fortalece as relações com Portugal e Inglaterra por acordos que aumentavam os empréstimos e diminuíam tarifas alfandegárias. No fim desse mandato, é o candidato favorito, Campos Salles, que assume a cadeira presidencial. Campos Salles é eleito presidente em 1898, quando a economia já não ia bem. O Brasil produzia muito mais café do que os outros países podiam comprar e os preços caíam. Para conquistar o apoio dos coronéis e das oligarquias estaduais, Campos Salles cria a política dos governadores. O presidente garantia apoio ao grupo dominante em cada estado e os estados garantiam a eleição dos candidatos oficiais ao Congresso. Os estados mais poderosos, Minas e São Paulo, passariam então a se revezar na presidência da República, em uma política conhecida como café com leite, já que São Paulo era o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite do país. Decidido a resolver a situação econômica, Campos Salles vai à Inglaterra e fecha um acordo. Consegue um empréstimo alto com banqueiros de lá e também a garantia de que o Brasil só precisaria pagar a dívida externa a partir de 1911. Esse acordo ficou conhecido como Funding Loan. Para controlar a inflação, o ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, cria novos impostos e retira boa parte do papel moeda de circulação. Os impostos pesam no bolso do povo e a falta de dinheiro faz o comércio estagnar. Campos Salles sai do poder com baixíssima popularidade. O paulista Rodrigues Alves é eleito por voto direto em 1902, apoiado por fazendeiros mineiros e paulistas da política do café com leite. Neste momento, o país vive relativa estabilidade econômica pela exploração intensa da borracha dos seringais do norte. O foco se torna urbanizar e modernizar os grandes centros e a capital, que sofriam com o excesso populacional e a epidemia de doenças. No Rio, o prefeito Pereira Passos e o sanitarista Oswaldo Cruz conduzem as reformas. Para construir grandes avenidas, desapropriam cortiços e expulsam a população para os morros da cidade. As campanhas de vacinação são a gota d'água para provocar a revolta da vacina, quando milhares de pessoas vão às ruas protestar por terem sido forçadas a se vacinar. Em 1903, estoura a primeira greve geral dos operários da indústria têxtil, reivindicando melhorias para todos os trabalhadores. No mesmo ano, Rodrigues Alves assina o Tratado de Petrópolis com a Bolívia e anexa o Acre ao Brasil. Em 1906, contrariado, ele assina o Convênio de Taubaté, que obriga o governo federal a comprar os excedentes da produção de café para manter os preços. Rodrigues Alves deixa o governo em 1906, dando lugar a Afonso Pena. Em 1906, Afonso Pena é eleito com a maioria esmagadora dos votos e entra para a história como o único ex-membro do gabinete do imperador a se tornar presidente. Sua administração é mais voltada para os interesses nacionais, tentando fugir dos privilégios do eixo Minas-São Paulo, que dominava a economia da época. Ele dizia que governar é povoar.
E é pensando nisso que decide estimular a imigração e cria uma grande rede ferroviária no Sudeste. Constrói também a primeira linha de trem até o sul do país e a ligação entre a Amazônia e o Rio de Janeiro, através do fio telegráfico. O presidente mantém a valorização do café, seguindo o Acordo de Taubaté, assinado por seu antecessor, Rodrigues Alves. Para garantir o lucro dos produtores, o governo federal comprava todo o café excedente e ficava encarregado de exportar o produto para fora do país. Mas essa política faz com que a dívida externa aumente, já que o governo não tinha dinheiro suficiente para pagar os cafeicultores. Afonso Pena perde o filho Álvaro em 1909. A tragédia abala demais o presidente, que falece de pneumonia no dia 14 de junho, um ano antes do fim de seu mandato. Em 1909, morre o presidente Afonso Pena, um ano antes de terminar o seu mandato. Nilo Peçanha, seu vice, é quem assume o governo. Mulato de origem humilde, Nilo Peçanha se destaca pela criação das primeiras escolas técnicas do país, pela recomposição do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e pelo apoio à criação de uma política para os índios, comandada pelo Marechal Cândido Rondon. Mas as eleições se aproximam e os candidatos disputam acirradamente a cadeira presidencial. De um lado está Rui Barbosa, de perfil intelectual e liberal, que contava com o apoio de cariocas, baianos e paulistas. Do outro lado, o marechal e ministro Hermes da Fonseca, que tinha o apoio de mineiros, gaúchos e dos militares. A estratégia de Rui Barbosa é conter os militares e desenvolver o país mantendo as liberdades do povo. A classe média urbana aguardava transformações sociais e políticas mais intensas, mas setores mais conservadores, rurais e militaristas ainda predominavam no cenário político. A marca de Marechal Hermes era a tendência de centralizar o poder e controlar as liberdades do povo. Ainda assim, nas eleições de 1910, é Hermes da Fonseca quem leva melhor e assume a presidência do Brasil. O Marechal Hermes da Fonseca assume o poder em novembro de 1910. Logo na primeira semana, estoura a revolta da Chibata, na Baía de Guanabara, liderada pelo marinheiro João Cândido. O governo faz um acordo e garante o fim dos castigos com o chicote na marinha. Mesmo assim, expulsa e prende marinheiros que participaram do motim. Essa é a gota d'água para uma nova rebelião que termina em muitas mortes. 2 anos depois, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, camponeses expulsos de suas terras são liderados pelo beato José Maria em uma rebelião contra as empreiteiras estrangeiras e o governo. O conflito fica conhecido como a Guerra do Contestado. Os revoltosos resistem vários anos às tropas do governo, mas acabam derrotados. Hermes da Fonseca se envolve em mais uma polêmica. Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas sofrem intervenções que levam os militares ao poder, tirando as oligarquias que são contra o presidente. Essas intervenções são chamadas de política das salvações. Hermes da Fonseca é o primeiro a usar a faixa presidencial, que se torna obrigatória a partir de seu governo.
ele passa para o seu sucessor, Venceslau Braz, e imortaliza o gesto. Em 1914, Venceslau Braz vence as eleições, apoiado pelas elites paulista e mineira. Logo que chega ao poder, sufoca a longa Guerra do Contestado e fixa as divisas entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Neste mesmo ano, estoura a Primeira Guerra Mundial. O Brasil, que era neutro, acaba entrando na guerra quando os nossos navios são bombardeados no litoral francês. Com a Europa em guerra, o Brasil diminui as exportações e desenvolve sua indústria para substituir importações. As indústrias geravam emprego, mas as condições de trabalho nas fábricas eram bem difíceis. Surgem greves operárias, que apesar de serem bastante reprimidas por forças policiais, incentivam os trabalhadores a se organizar e criar os sindicatos trabalhistas. Antes de deixar o governo, Venceslau Braz institui o primeiro Código Civil Brasileiro. Delfim Moreira assume a presidência em 1918, porque era vice de Rodrigues Alves, que foi reeleito 16 anos após seu primeiro mandato, mas morreu de gripe espanhola antes de tomar posse. Essa gripe, aliás, matou cerca de 40 milhões de pessoas no mundo todo. A saúde de Delfim Moreira também não era das mais fortes. Ele sofria de arteriosclerose precoce e tinha muita dificuldade de se concentrar. Quem tomava boa parte das decisões era o ministro da Aviação, Afrânio de Melo Franco. Durante o mandato de 9 meses, realiza a convocação de novas eleições e combate várias greves que pipocam pelo país. Em Goiás, estoura um conflito sangrento entre as tropas do Estado e a família de um coronel local. O governo federal intervém para controlar a situação. O presidente republica o Código Civil com algumas correções e reformula a administração do Acre, anexado ao Brasil há pouco tempo. Em 1919, acontecem novas eleições. O senador Epitácio Pessoa é eleito presidente enquanto representa o Brasil na Conferência de Paz de Paris. Delfim Moreira volta a ocupar o cargo de vice. Epitácio Pessoa é eleito quando estava na França, participando da Conferência de Paz, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. A época é de crise no mundo todo, justamente por conta da guerra. O preço do café brasileiro cai em 50% e os cafeicultores pressionam Epitácio Pessoa a colocar mais dinheiro em circulação para estimular a economia. O presidente também busca soluções externas e negocia novos empréstimos com Estados Unidos e Inglaterra. Na política, é fundado o Partido Comunista. Os trabalhadores começam a se inspirar pelas ideias socialistas da Revolução Russa de 1917. Em 1922, acontece no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna, que trazia a proposta de um movimento artístico tipicamente nacional, fugindo dos padrões europeus. Nesse mesmo ano, começa a crescer a oposição por parte dos militares, que não viam com bons olhos a nomeação de civis para os ministérios da Guerra e da Marinha.
No dia 5 de julho, 17 jovens oficiais do Forte de Copacabana e um civil rebelam-se contra o governo. Os 18 do Forte são derrotados facilmente, mas dão início às rebeliões conhecidas como tenentismo. Nas eleições de 1922, Arthur Bernardes é eleito. Epitácio Pessoa banca a legalidade da eleição contra a vontade dos militares. Em 1922, a eleição do mineiro Arthur Bernardes novamente atende aos interesses das oligarquias de Minas e São Paulo. Em todo o país, crescem levantes convocados pelas camadas de baixa e média patente do Exército. As revoltas tenentistas criticam a permanência das elites no poder. O movimento propõe medidas como a reforma da educação pública, a criação do voto secreto e a saída do presidente. Em 1924, as tropas de Bernardes bombardeiam São Paulo, deixando centenas de mortos. Os derrotados juntam-se aos rebeldes gaúchos liderados por Luiz Carlos Prestes e atravessam o interior do país, incentivando a população a se rebelar contra o governo. O movimento ficou conhecido como Coluna Prestes. Arthur Bernardes cria o Instituto do Café de São Paulo, mas acaba com as políticas de apoio ao produto, deixando para os estados a responsabilidade de negociar suas safras. No cenário internacional, o Brasil se retira da Liga das Nações, depois de um bom período de divergências dos nossos diplomatas com outros membros da organização. Washington Luiz chega ao poder em 1926. Ele é o último representante da política do café com leite, que alternava presidências de Minas e São Paulo. Na época, os movimentos de oposição de tenentes e operários já estão mais calmos. Mesmo assim, o presidente cria uma lei que censurava a imprensa e restringia o direito de reunião, a Lei Celerada. O Partido Comunista cai na clandestinidade. Em 1928, Washington Luiz inaugura a rodovia Rio-São Paulo. A viagem entre as duas capitais passa a demorar apenas 14 horas. Um grande avanço em comparação com os 33 dias que se gastava alguns anos antes. O presidente fica conhecido pelo lema: governar é construir estradas. Em 1929, acontece a maior crise econômica do mundo capitalista. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York cria um efeito dominó, afetando todos os países do Ocidente. A crise põe fim à política de valorização do preço do café brasileiro. Mas outra crise mexeria ainda mais com os rumos da nossa história. O presidente, que fez carreira em São Paulo, deveria indicar um mineiro para sua sucessão, mas acaba apoiando a candidatura do paulista Júlio Prestes. Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba se opõem a essa decisão e apoiam um candidato gaúcho, Getúlio Vargas. Nas urnas, Júlio Prestes ganha a eleição de 1930, mas não assume. A oposição organiza um movimento revolucionário que tira Washington Luiz do poder e empossa uma junta militar. Washington Luiz é preso e depois exilado. Em 1929, Júlio Prestes é indicado pelo presidente Washington Luiz como candidato, o que contraria o acordo da política do café com leite. Pelo combinado, o mineiro deveria assumir o poder.
Várias lideranças políticas de outras partes do Brasil, já descontentes com os privilégios de mineiros e paulistas, criam uma chapa de oposição para concorrer às eleições. Liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa como vice, estava formada a Aliança Liberal. Júlio Prestes leva a melhor nas urnas, mas não assume. Os derrotados denunciam fraude nas eleições e exigem a saída de Washington Luiz. Em julho de 1930, João Pessoa é assassinado por um desafeto pessoal. O impacto de sua morte acaba atraindo os militares que ainda não tinham entrado no movimento revolucionário contra a política do café com leite. Os militares, então, depõem Washington Luiz, que é substituído por uma junta do Exército e da Marinha. Júlio Prestes se exila na Europa. A junta militar fica no poder até que Getúlio Vargas, líder das forças revolucionárias, é empossado em 3 de novembro de 1930. A Revolução de 1930 leva Getúlio Vargas ao poder. Ele se torna o presidente de um governo provisório, até a convocação de novas eleições. Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O grande trunfo do novo governo é a atenção que dava aos direitos dos trabalhadores. Getúlio temia novas greves e revoltas que trouxessem ideias comunistas. O presidente cria a Lei da Sindicalização, que permite que todas as categorias possam se organizar em sindicatos para lutar pelos seus direitos. O Ministério do Trabalho coloca em prática a nova Lei das Férias e o novo Código de Menores, e Getúlio estabelece o voto secreto. Além disso, Vargas regulariza o trabalho das mulheres e libera o voto feminino. Em 1932, Getúlio combate a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que pedia o fim do governo provisório e a criação de uma nova Constituição. Vargas sai vitorioso. A nova Constituição é aprovada em 1934 com a Assembleia Constituinte. Getúlio é eleito por voto indireto para mais 4 anos de mandato. No ano seguinte, um movimento chamado Intentona Comunista tenta tirar Vargas do poder. Ele decreta estado de sítio e, em 1937, usa a tal ameaça comunista para buscar apoio das elites e impor uma outra Constituição, bem mais autoritária que a anterior. O próprio presidente dá um golpe de Estado. Começa aí o período ditatorial conhecido como Estado Novo. Em 1937, o Brasil se pergunta: quem será o sucessor de Getúlio? As eleições seriam no ano seguinte, mas o governo divulga um boato de que os comunistas teriam um plano para tomar o poder. Resultado: pânico na sociedade e apoio à permanência de Vargas no governo. Em novembro de 1937, Getúlio e seus parceiros impõem uma nova Constituição e implantam a ditadura do Estado Novo. Partidos políticos são fechados e os meios de comunicação controlados, todos submetidos à censura e aos interesses do governo. Mas Vargas mantém sua imagem de líder popular quando implementa, em 1943, a Justiça do Trabalho e consolida as leis trabalhistas, conhecidas até hoje como CLT. A CLT cria o direito ao salário mínimo, as férias anuais, a segurança e a medicina do trabalho.
A Segunda Guerra estoura em 1939. Getúlio assina um acordo com os Estados Unidos para construir a CSN, a primeira siderúrgica brasileira. Em troca, permite que bases militares norte-americanas sejam instaladas no Nordeste. O Brasil se mantém neutro na guerra até 1941. Em agosto de 1942, se une às forças aliadas contra os países do eixo. Os aliados vencem a guerra contra as ditaduras, mas Vargas ainda comanda um governo autoritário no Brasil. A oposição cobra a volta da democracia. O presidente inicia a transição para um governo democrático, mas é surpreendido em 29 de outubro de 1945 por um golpe militar comandado por generais do seu próprio ministério. Longe do poder, Getúlio volta para São Borja, no Rio Grande do Sul, e apoia a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, seu ex-ministro da Guerra. Depois da saída de Getúlio Vargas em 1945, quem assume o poder é José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. A Constituição era a de 1937, autoritária e centralizadora, que não previa a figura do vice-presidente nem do presidente do Senado ou da Câmara. Em dezembro, acontecem as novas eleições que levam o general Eurico Gaspar Dutra ao poder. Dutra se candidata pelo Partido Social Democrático, o PSD, com o apoio de Getúlio Vargas. No ano seguinte, uma nova Constituição é aprovada. O presidente Dutra adota uma política mais liberal, com pouca intervenção do Estado na economia. Com isso, desagrada os colegas de partido e se aproxima da União Democrática Nacional, a UDN, um partido conservador que fazia oposição a Getúlio Vargas. O governo Dutra faz obras como a construção da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a pavimentação da estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Até hoje, a rodovia é conhecida como Via Dutra. Na política internacional, em época de Guerra Fria, o Brasil se torna forte aliado dos Estados Unidos, rompe relações com a União Soviética e declara ilegal o Partido Comunista Brasileiro. Internamente, com a intenção de combater a inflação, o presidente lança o Plano SALT, que previa investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Para isso, o governo diminui inúmeros gastos e reduz o salário mínimo, que chega a cair pela metade. A popularidade do presidente cai junto. Em 1950, Dutra termina o mandato e tem que passar a faixa para o novo presidente eleito, Getúlio Vargas, que na época já era seu desafeto. Em 1951, após um período como senador e deputado federal, Getúlio Vargas volta à cadeira presidencial. Sua campanha retoma as temáticas que lhe renderam a fama de pai dos pobres. A política nacionalista de Getúlio era acusada de promover a esquerdização do Brasil. A presença de João Goulart como ministro do Trabalho e sua forte ligação com os sindicatos de trabalhadores reforçam as críticas. Vargas enfrenta forte oposição da União Democrática Nacional, a UDN, personificada na figura de Carlos Lacerda, que era dono do jornal carioca Tribuna da Imprensa. O presidente sofre um bombardeio de críticas. Getúlio defende os interesses nacionalistas na exploração dos recursos naturais do país.
Em 1953, ele funda a Petrobras. Isso, em meio à Guerra Fria, desagrada os norte-americanos, que chegam a cancelar parte dos empréstimos ao Brasil. Em 1954, os boatos de que João Goulart cederia às pressões populares pelo aumento em 100% do salário mínimo desencadeiam uma crise com a ala conservadora do Exército, que divulga um manifesto cobrando melhores oportunidades econômicas para a corporação. A repercussão do documento leva à demissão de João Goulart. Neste ano, um atentado contra Carlos Lacerda mata o major Rubem Vaz, que acompanhava o jornalista. O chefe da guarda pessoal de Getúlio é acusado de comandar o crime. Em 24 de agosto de 1954, sob forte pressão para renunciar ao cargo, Vargas deixa uma carta para a população e se mata com um tiro no peito. Depois da morte de Getúlio, seu vice, Café Filho, assume a presidência até que sejam convocadas novas eleições. Em 1955, Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrático, forma uma chapa, tendo como vice João Goulart, do Partido Democrático Brasileiro. A aliança se valia da afinidade dos dois com as ideias de Vargas. Na oposição, a União Democrática Nacional lança o general Juarez Távora, importante articulador das pressões que levaram Getúlio ao suicídio. Mas, no dia 3 de outubro de 1955, a população brasileira elege Juscelino Kubitschek com 36% dos votos válidos. A UDN, insatisfeita, acusa irregularidades no processo e resolve articular um golpe de Estado com parte das Forças Armadas. Enquanto isso, Café Filho sofre um infarto e sai de licença. É substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Luz se articula com os golpistas das Forças Armadas para depor o ministro da Guerra, general Henrique Lott. Mas Lott, desconfiado da movimentação de Luz e dos militares, aplica um contragolpe, levando o Congresso a entregar o mandato a Nereu Ramos, presidente do Senado. Café Filho tenta retomar a presidência, mas o Congresso implanta estado de sítio para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek, o JK, assume a presidência, dando fim à censura à imprensa e ao estado de sítio. Seu estilo mais aberto de gerir é marcado pela participação dos grupos e conselhos na aprovação de projetos. Sua proposta de campanha: o desenvolvimentismo ganha o lema 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Para cumprir este desafio, cria um plano com 31 metas, que tem como carro-chefe o desenvolvimento industrial, sobretudo na produção de ferro, aço e na implantação da indústria automobilística. Para isso, teve que abrir o país ao capital estrangeiro, o que também queria dizer dependência externa e o retorno da inflação. Um grande marco do governo JK, a meta 31, foi a transferência da capital federal Rio de Janeiro para Brasília. Inaugurada em abril de 1960, em tempo recorde, a cidade contava com a proposta arquitetônica inovadora de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Com Brasília, JK reafirma sua disposição de abandonar o Brasil velho, incorporando a riqueza natural do mundo rural ao mundo industrializado. Chegam as eleições de 1960
E em janeiro de 1961, JK passa a faixa presidencial para os recém-eleitos Jânio Quadros como presidente e João Goulart como vice. Jânio Quadros é eleito presidente em 1960 pelo Partido Trabalhista Nacional. O slogan da campanha contava com um jingle que pedia que uma vassourinha varresse a bandalheira. O país enfrentava uma inflação alta, na casa dos 25%, e a dívida externa era alarmante. Na época, havia também eleição para o cargo de vice, e quem vence é João Goulart, do Partido Trabalhista Nacional, que era de oposição a Jânio Quadros. Durante o governo, Jânio mostra muita contradição. Ele se dizia contra o comunismo, mas chegou a condecorar Che Guevara em visita do ministro de Cuba ao Brasil. Na economia, o governo adota uma postura conservadora. Cria um projeto que determina imposto de 30% sobre lucros nacionais e estrangeiros. A medida não agrada aos Estados Unidos. Os salários são congelados e a moeda nacional é desvalorizada. A inflação não diminui e Jânio perde popularidade. O presidente perde também o importante apoio da União Democrática Nacional, partido que tinha grande representação no Congresso. Em agosto de 1961, Carlos Lacerda, líder da UDN, denuncia em rede nacional um suposto plano de Jânio para dar um golpe de Estado. No dia 25 de agosto, o presidente surpreende e renuncia. Em carta enviada ao Congresso, ele diz que forças terríveis o levaram a pedir a renúncia. Quando Jânio Quadros renuncia à presidência, João Goulart, o vice-eleito, estava em viagem oficial na China comunista. Os ministros militares tentam impedir a posse de Jango, como Goulart era conhecido, alegando um suposto envolvimento dele com o comunismo internacional. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, organiza uma força-tarefa envolvendo o Exército do Estado para garantir a posse do vice-presidente. O movimento se espalha pelo país e o Congresso garante a posse de Jango, mas em um regime parlamentarista, em que o poder seria exercido de verdade por um primeiro-ministro. João Goulart assume em 8 de setembro de 1961. Tancredo Neves é indicado como primeiro-ministro. A época era de polarização mundial entre capitalismo e socialismo. Jango reata relações com a União Soviética e se manifesta contra o plano de invasão a Cuba, proposto pelo presidente americano John Kennedy. No plebiscito de janeiro de 1963, a grande maioria da população vota contra o parlamentarismo. Sem a figura do primeiro-ministro, Jango ganha mais poderes. Internamente, o presidente lança o projeto das reformas de base, que previu medidas para acelerar a reforma agrária, aumentar salários e estabilizar a economia. O governo aprova a previdência social para trabalhadores rurais. O movimento popular e sindical pelas reformas aumenta. Em 13 de março de 1964, Jango discursa para 150 mil pessoas na Central do Brasil e promete colocar em prática as reformas de base. Logo depois, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Uma manifestação conservadora que pedia a saída do presidente. Em 31 de março, militares de Minas Gerais iniciam uma movimentação de tropas em direção ao Rio de Janeiro. A intenção era tomar o poder. O movimento começa a crescer entre as forças armadas do país inteiro e tem o apoio dos Estados Unidos nos bastidores. Jango
se declara incapaz de resistir ao golpe e se refugia no sul do país. No dia 1º de abril começa, então, um longo período de ditadura militar no Brasil. Com a deposição de Jango no dia 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional convoca o presidente da Câmara dos Deputados a assumir a cadeira presidencial provisoriamente, até que fossem organizadas eleições. Mas as eleições gerais não acontecem. O alto comando de um movimento formado pelas Forças Armadas decreta que o Congresso deve eleger o novo presidente. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República e promete o retorno do país à normalidade democrática, tão logo a ordem e o crescimento econômico fossem retomados. A posse do novo presidente tinha o apoio dos Estados Unidos. A junta militar e Castelo Branco iniciam a era dos autoritários atos institucionais. Dentre as medidas mais marcantes dos 4 primeiros atos, destacam-se a cassação de mandatos parlamentares, as eleições indiretas para governadores e para presidente, a proibição das greves e um controle severo dos salários e a dissolução de todos os partidos políticos, que são substituídos por 2 novos: a Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição. No fim de 1966, o presidente fecha o Congresso e uma nova Constituição é imposta. Castelo Branco afirmava querer transferir o governo aos civis, mas no fim de seu mandato é vencido por setores radicais do Exército. A chamada linha dura impõe a candidatura do Marechal Arthur da Costa e Silva, do Partido Arena, para as eleições indiretas no ano seguinte. O Marechal Arthur da Costa e Silva participou ativamente do golpe militar de 1964. Ele é eleito presidente em outubro de 1966 em votação no Congresso Nacional. O governo lança o Programa de Desenvolvimento, que defendia uma participação maior do Estado na economia. Começa também um grande estímulo às exportações das multinacionais sediadas no Brasil, que deixavam de pagar vários impostos. O governo militar enfrenta um forte movimento de oposição por parte dos líderes políticos afastados e principalmente dos estudantes, que se revoltam com as medidas polêmicas para transformar o ensino público em privado. O movimento ganha a participação da classe operária. Em março de 1968, morre o estudante Edson Luiz em conflito com a polícia militar carioca. A revolta da população aumenta e os estudantes organizam a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Jornais estrangeiros começam a denunciar a tortura aplicada em presos políticos. Na Câmara, um discurso histórico do deputado Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, reforça as denúncias. Costa e Silva tenta cassar o mandato do deputado, mas é impedido pela Câmara. É aí que o presidente baixa o ato institucional de número 5. Munido do AI-5, Costa e Silva fecha o Congresso e caça deputados mesmo sem autorização. O presidente também passa a ter o poder de intervir nos estados e municípios e tirar os direitos políticos de qualquer cidadão. Enquanto o regime militar endurecia, a saúde de Costa e Silva começava a fraquejar. O Marechal se afasta da presidência em agosto de 1969
por complicações com uma trombose. Os militares impedem a posse de Pedro Aleixo, o vice-presidente civil. Uma junta militar composta por 3 ministros, Márcio de Souza Melo, Augusto Rademacher e Aurélio Lira Tavares, assume o poder. Eles baixam o Ato Institucional 14, que prepara a posse do general Médici e legaliza a pena de morte e a prisão perpétua contra o que chamam de guerra psicológica, revolucionária ou subversiva. Em dezembro de 1969, Costa e Silva morre. Com a doença do Marechal Costa e Silva, em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici é indicado pelo alto comando do Exército a assumir, por eleições indiretas, a presidência da República. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita da economia. Isso se reflete no Plano de Integração Nacional, que iniciou grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Itaipu e Ilha Solteira e as rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. O chamado milagre econômico se reflete no crescimento do PIB, na estabilização da inflação e no aumento do emprego e do mercado interno. Por outro lado, em seu governo, se reforçam as perseguições e a tortura, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. O governo Médici permite a cassação imediata de mandatos, o afastamento do serviço público e a abertura de inquérito contra qualquer pessoa que ameaçasse a ordem estabelecida pelo regime militar. Estas medidas se baseiam na reforma constitucional imposta pela Junta Militar em 1969, que colocou dentro da Constituição as medidas autoritárias do AI-5 e dos atos anteriores. O fechamento da vida política leva as organizações de esquerda a optarem pela luta armada nas cidades e as guerrilhas no campo. O governo responde com mais força, criando órgãos de repressão que passam a atuar praticamente sem limites. O resultado é um grande número de opositores políticos desaparecidos, torturados e mortos. No fim do mandato de Médici, os militares escolhem o general Ernesto Geisel, candidato da Arena, para substituí-lo na presidência da República. O general Ernesto Geisel assume a presidência em março de 1974. Com o início de uma crise econômica e o aumento da insatisfação popular, ele busca diminuir a rigidez da ditadura militar. No primeiro ano, o governo libera a propaganda eleitoral, que estava proibida desde 1968. Os candidatos do Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição, conseguem vitórias importantes nos principais estados do país. Em 1975, termina a censura prévia aos grandes jornais e a quase todos os veículos de comunicação. Mas as atitudes de abertura contrastam com momentos bem autoritários protagonizados pelo DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações, órgão de repressão criado anos antes pelo regime militar. O governo de Geisel intensifica a repressão às organizações de oposição à ditadura. Entre as denúncias de tortura, um caso se destaca: o suposto suicídio por enforcamento do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE de São Paulo. O episódio gera mais protestos e manifestações contra o governo. Em 1977, o parlamento não aprova uma lei de reforma jurídica proposta pelo governo. Em represália, o Congresso é fechado por 14 dias. Os militares
militares também lançam um conjunto de medidas que estabelece a eleição indireta dos governadores e o controle sobre a eleição de deputados e senadores. Na política externa, pela primeira vez, o governo militar abre mão de apoiar exclusivamente os Estados Unidos e passa a fazer novas alianças. Geisel estimula as relações comerciais e diplomáticas com a Ásia, África e Europa. O Brasil também reata com a China comunista e reconhece o primeiro governo democrático português após a ditadura de Salazar. O presidente deixa o poder em março de 1979, quando assume o general João Figueiredo. A última grande medida política de Geisel é a extinção do AI-5, o ato institucional mais repressor da ditadura. Em dezembro de 1978, o general João Batista Figueiredo é escolhido por eleições indiretas, prometendo fortalecer a abertura política e a volta da democracia. Figueiredo assume a presidência em 15 de março de 1979 e logo aprova a Lei de Anistia, que perdoava os responsáveis pelos crimes políticos cometidos durante a ditadura e permitia a volta dos exilados políticos ao Brasil. Em novembro de 1979, o Congresso aprova a nova Lei Orgânica dos Partidos, que permitia a criação de novos partidos políticos. Neste mesmo ano, uma nova crise internacional do petróleo e o aumento dos juros no mercado internacional levam o governo a congelar as importações de petróleo. A produção brasileira cai, a dívida externa aumenta e a inflação domina. A partir de 1978, os movimentos grevistas estouram pelo país. No ABC Paulista, se torna conhecida a paralisação dos metalúrgicos. Com as greves, vêm as demissões, os choques com a polícia e o exército, muitas intervenções em sindicatos e a prisão de suas lideranças. De 1980 em diante, grupos de direita são acusados por atentados à bomba, que causam pânico na população. Em 1981, 2 bombas explodem no Rio Centro, no Rio de Janeiro, durante um show que comemorava o Dia do Trabalho. O episódio vira um escândalo quando os militares acusados são inocentados. Em 1983, uma frente única de diversos partidos e entidades de oposição organiza uma campanha nacional pedindo eleições diretas para a presidência da República. A direta já. A campanha toma o país e gera uma grande comoção na população brasileira. Mas é derrotada na Câmara em abril de 1984. As eleições de 1985 continuam sendo indiretas, mas candidatos civis são eleitos. Tancredo Neves para presidente e José Sarney como vice, marcando o fim de uma era de 20 anos de ditadura militar no Brasil. Depois de 20 anos de ditadura militar, as eleições indiretas de 1985 levam um civil ao poder. O Congresso elege como presidente o candidato da oposição, Tancredo Neves, com 480 votos contra 180 de Paulo Maluf. A posse de Tancredo estava marcada para 15 de março. Na véspera, ele é internado para fazer uma cirurgia de emergência no intestino. José Sarney, vice da chapa de Tancredo, assume o poder em seu lugar, prometendo que o presidente se recuperaria. Uma enorme apreensão toma conta da população brasileira. Depois de 7 cirurgias, Tancredo não resiste e morre no dia 21 de abril. Sarney assume oficialmente como primeiro presidente da redemocratização.
Sarney chega ao poder com desconfiança de vários setores por ser ex-aliado do regime militar. Ele logo anuncia que não assinaria mais nenhum decreto-lei, prática comum na época da ditadura. Os atos que precisassem de lei para entrar em vigor passariam sempre pela votação no Congresso. As primeiras medidas aprovadas são a volta da eleição direta para presidente em 2 turnos e para prefeito nas capitais, a concessão do direito ao voto para analfabetos e a liberdade de criação de partidos. Sarney herda uma grande crise econômica gerada no governo militar. Em março de 1986, ele lança o Plano Cruzado, que oficializa uma nova moeda, congela preços e garante um aumento salarial de 8% para todos os trabalhadores. No início, os resultados são positivos, mas em fevereiro de 1987, a inflação já atinge 365% ao ano. O governo promove novos planos para conter a crise, mas todos sem sucesso. No fim do mandato de Sarney, a inflação chega a mais de 1.700% ao ano. Em 1988, entra em vigor a nova Constituição, considerada a mais democrática da história brasileira. Inclusive, é a que usamos até hoje. José Sarney deixa a presidência em março de 1990, passando a faixa para Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto direto. Em 1989, o Brasil tem sua primeira eleição direta para presidente para substituir José Sarney. Candidatos fortes estão no páreo: Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Maluf e Aureliano Chaves. Também se candidata Fernando Collor de Mello, um jovem de família alagoana tradicional na política. Durante a campanha, Collor afirma lutar contra a corrupção e a favor dos descamisados, como se referia aos pobres. Porém, entre seus apoiadores estavam os latifundiários, industriais e banqueiros brasileiros. Collor chega ao segundo turno junto com Lula, que era apoiado pelos movimentos populares de esquerda. Mesmo com uma disputa acirrada, é Collor quem chega à presidência do Brasil. O programa neoliberal de seu governo previa a privatização das empresas estatais e a abertura da economia ao capital estrangeiro. Para assegurar a inflação, Collor e sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, congelam os salários e os preços e confiscam os depósitos bancários da população por 18 meses. Esse plano econômico ficou conhecido como Plano Collor. Em 1992, o presidente, sua esposa, Rosane Collor, e alguns ministros sofrem denúncias de corrupção por desvio de verbas públicas. Um esquema comandado por Paulo César Farias, o PC, empresário e tesoureiro da campanha presidencial. A popularidade de Collor é gravemente ferida. Ele perde apoio parlamentar e o Congresso é pressionado a instalar uma comissão de inquérito para investigar as denúncias. A CPI conclui que Collor estava mesmo vinculado ao esquema de PC Farias. A população se mobiliza e vai às ruas pressionar o Congresso pelo impeachment de Collor. Em 29 de setembro de 1992, o Congresso Nacional decide pelo impeachment. Mas, em uma manobra para evitar as consequências deste tipo de afastamento, em 30 de dezembro, Collor renuncia. Em seu lugar, assume o vice, Itamar Franco. O vice-presidente Itamar Franco chega ao poder quando Fernando Collor de Mello renuncia para escapar à cassação depois de escândalos de corrupção. O mineiro Itamar começa a governar sem cerimônia de posse
mas com um firme discurso defendendo a manutenção da democracia e o combate à corrupção. Em abril, ele convoca um plebiscito para que a população vote na forma de governo que o Brasil deveria seguir. O presidencialismo ganha com larga vantagem sobre o parlamentarismo e a monarquia. Em janeiro deste mesmo ano, o novo presidente havia se reunido com líderes de 19 partidos com a proposta de um pacto de cooperação para combater a crise econômica. Itamar nomeia Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, para assumir o Ministério da Fazenda. FHC, como ficou conhecido, propõe uma reforma do Estado para combater a inflação. As mudanças incluem uma redução de gastos públicos e a privatização de empresas. Este plano econômico fica conhecido como Plano Real. Em julho de 1993, o governo decreta o corte de 3 zeros na moeda, que passa a se chamar Cruzeiro Real. A partir de março de 1994, a população começa a conviver com a Unidade Real de Valor. A URV era um índice que ajudava as pessoas a converterem o Cruzeiro Real para real, a nova moeda que começaria a circular em julho. O real chega ao mercado cheio de prestígio, valendo exatamente $1. O plano consegue controlar a inflação e aumenta a atividade econômica do país. FHC ganha cada vez mais popularidade e lança sua candidatura para presidente nas eleições de 1994. Ele ganha com mais de 50% dos votos, sem precisar de segundo turno. Nas eleições à presidência da República de 1994, Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, deixa o cargo para se lançar candidato pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Seu principal adversário é Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. A vitória é de Fernando Henrique. Suas principais metas de governo são a estabilização e a adequação da economia às novas regras de mercado. FHC, que como ministro de Itamar tinha lançado o Plano Real, agora avança com um programa de combate à inflação e equilíbrio das contas públicas. Para isso, promove a reforma administrativa e a reforma previdenciária. No campo da educação, em 1996, o governo FHC é marcado pela aprovação das leis de diretrizes e bases, as chamadas LDB. FHC conduz o maior programa de privatizações da história, especialmente nos setores de energia, siderurgia e telecomunicações. Antes do fim de seu mandato, Fernando Henrique e o Congresso aprovam a emenda da reeleição e ele sai candidato nas eleições de 1998, mais uma vez derrotando Lula nas urnas. Neste segundo mandato, a taxa de desemprego aumenta e a inflação volta a ameaçar. FHC intensifica sua relação com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, de quem faz empréstimos que aumentam a dependência econômica brasileira. A partir de 1998, o FMI começa a exigir que o Brasil controle gastos públicos e aumente sua produção. O presidente responde aprovando a Lei de Responsabilidade Fiscal para estados e municípios e mudando sua política cambial para aumentar as exportações. Depois de 8 anos no poder, a distribuição de renda continuava desigual, apesar da inflação estar controlada. Nas eleições de 2002, depois de 3 tentativas, Lula é o candidato escolhido pela população para assumir a faixa presidencial. Depois de 3 tentativas frustradas, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente em 2002. Na campanha,
o ex-sindicalista do Partido dos Trabalhadores se afasta da imagem da esquerda radical e faz alianças com alguns setores mais conservadores. Mesmo assim, gera alguma desconfiança por parte das elites e dos investidores internacionais. Mas o governo Lula mantém a estabilidade econômica do país e ainda diminui em 168 bilhões de reais a dívida externa, acalmando o ânimo dos opositores. Desde o começo, Lula anuncia um forte investimento em programas sociais, como o Fome Zero, que buscava acabar com a fome no Brasil. Em 2004, o governo lança o Bolsa Família, um programa de transferência de renda para famílias que se encontram em estado de extrema pobreza. Os beneficiados devem seguir regras rígidas, como manter as crianças até 15 anos matriculadas na escola. Em 2005, diversas denúncias ligam o governo do PT a um escândalo que fica conhecido como mensalão. O esquema contava com um pagamento mensal a deputados de outros partidos para aprovação de projetos na Câmara. As denúncias levam à demissão de figuras importantes do governo, como os ministros José Dirceu e Antônio Palocci. Em 2006, Lula é reeleito. A principal medida do novo mandato é o Programa de Aceleração do Crescimento, que traz um enorme investimento em melhoria de estradas, ferrovias, portos, construção de hidrelétricas, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Em 2008, uma crise econômica que tem origem nos Estados Unidos acaba afetando o mundo todo. Num primeiro momento, o Brasil parece sair ileso, mas em poucos meses a taxa de desemprego sobe e o PIB brasileiro cai. O governo incentiva empresas privadas, reduzindo impostos importantes e contornando a crise. Lula termina o mandato com alta popularidade e apoia a eleição de Dilma Rousseff, sua principal ministra. Dilma vence as eleições em 2010 contra José Serra, do PSDB, e se torna a primeira mulher presidente do Brasil.